Olá, meus queridos alunos, falaremos agora então acerca da questão da naturalidade e local de nascimento. Muito cuidado. Lei 13.484 de 2017. Ela alterou a Lei 6.015, principalmente no que diz respeito a algumas disposições do nosso querido artigo 54. O que nós tínhamos antes? Era tranquilo, pleno e simples. Naturalidade, antes, tá? Vou deixar bem destacado para vocês aqui para não ter confusão. Antes, local de nascimento era igual a naturalidade. Ou seja, se a pessoa nasceu em Brasília, capital federal, a naturalidade dela era em Brasília. Ele era um cidadão brasiliense. Obrigatoriamente, antes da alteração da 13.484 na Lei 6.015, principalmente no artigo 54, nós tínhamos essa disposição. Hoje, ou seja, com a vigência da Lei 13.484, ou seja, com as modificações na Lei 6.015, o local de nascimento é diferente da naturalidade, certo? Em regra, porém, pode existir a exceção, e esta exceção ainda persiste quando o local de nascimento ainda é a naturalidade. Falaremos da regra e das exceções. Basicamente, local de nascimento diferente do local da naturalidade. O que nos dá o indício disso? Primeiramente, a escrituração do assento de nascimento ela nos deixa bem clara um item que eu vou numerar, vou nominar, tá, aqui como item A, que está lá no artigo 54, no item primeiro, assim que ele designa, onde lá ele menciona expressamente local de nascimento. E no item 54 ainda, no item 11, ele diz naturalidade. E o 54 ele nada mais nada menos diz neste momento, em seu caput, que esses aqui são os elementos obrigatórios de um assento de nascimento. Então, se ele diz no artigo 54, primeiro, e no artigo 54, 11, que local de nascimento vai constar e também a naturalidade, a própria lei já está afirmando para nós que agora a regra é de que ambos são diferentes. Tá ok? Primeira informação importante. Porém, a nossa querida exceção do nosso asterisco vem lá no artigo 54, parágrafo 4º. E aqui eu peço vênia, permissão a vocês, para ler esta disposição que vai nos ajudar bastante a descobrir quais são as exceções e a reafirmação de que local de nascimento é diferente de naturalidade. Artigo 54, parágrafo 4º. A naturalidade poderá ser do município em que ocorreu o nascimento ou do município residência da mãe do registrando na data do nascimento. Então, o que o artigo 54 nos diz? Que a naturalidade, esta aqui que nós já mencionamos aqui em cima, ela pode ser dois locais. Ela pode ser o local de nascimento, certo? Isso já era disposição da Lei 6.015 anteriormente, a naturalidade era o local de nascimento, porém a lei nos trouxe também a possibilidade de ser a residência da mãe e não o pai, não é domicílio e residência. Então aqui no caso, residência da mãe e residência da mãe no momento do registro? Não. Na ocasião do parto. A criança foi registrada com 10 anos de idade, nisso a mãe já mudou de cidade 10 vezes, mas quando nasceu, a criança tinha nascido com a mãe lá em Manaus, hoje a mãe mora lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.
A criança vai para um registro tardio, provimento 28, local de residência do interessado, vai lá para o Rio Grande do Sul. O registrador do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, quando ele vai mencionar, ele vai realizar o registro, o que ele pode falar para a mãe? No caso, falou, ó, mãe, a residência, suponhamos num exemplo hipotético, local de nascimento foi em Manaus, a residência da mãe era em Belém, no momento da ocasião do parto, porém 10 anos depois do provimento 28 ela vai registrar lá em Porto Alegre. O que o registrador ele tem, por zelo, né, a obrigação de informar a mãe? Ó, mãe, você pode optar a naturalidade da criança. Aí ela diz, eu quero que seja aqui então em Porto Alegre. Ele fala, não pode. Você residia, conforme está aqui na DNV, que eu estou verificando, você residia em Belém na época do nascimento. Porém, você estava de passagem por Manaus quando você teve o parto, quando você deu à luz essa criança. Então, o local de nascimento foi Manaus, a sua residência era Belém. Embora você esteja hoje registrando aqui no tardio pelo provimento 28 em Porto Alegre, você pode optar entre Manaus ou Belém. As duas naturalidades são lícitas. Mas o pai morava lá no Rio de Janeiro. O pai não entra. Então, ou seja, tem que ser a residência da mãe na ocasião do parto ou o local de nascimento. Então, em regra, nós temos uma diferença entre o que é local de nascimento e naturalidade. Porém, quando nós poderemos deduzir que obrigatoriamente o local de nascimento será ainda sob égide da Lei 13.484, que alterou a Lei 6.015, repito mais uma vez, lá no artigo 54, quando nós poderemos afirmar, então, que tratam-se da mesma coisa. Tá? Então, vamos colocar aqui para ficar bem didático. Na L 13.484, quando nós teremos, então, que o local de nascimento será igual à naturalidade. Temos algumas hipóteses. Primeira delas, a mais óbvia de todas, quando a mãe residir no local de nascimento. Se a mãe reside, na ocasião do parto, no mesmo local do nascimento, não tem opção. A mãe ela reside, no caso, ela reside em Fortaleza e o local do nascimento foi em Fortaleza, então logo a naturalidade dessa criança será em Fortaleza e o local de nascimento também em Fortaleza. Ponto. Essa é a primeira hipótese que nós temos. Segunda hipótese, importantíssima, ainda vem lá do parágrafo 4º, quando nós ainda acabamos de ler ele, que eu não terminei de ler para vocês. Então, voltando, a naturalidade poderá ser do município em que ocorreu o nascimento ou do município de residência da mãe, do registrando na data do nascimento, vírgula, desde que no território nacional. Então, se a criança, o local de nascimento foi fora do país, neste caso, então, se a criança nasceu fora do país, a naturalidade dela não poderá ser colocada como seu mesmo local de nascimento. Aliás, desculpe, a naturalidade dela não poderá corresponder obrigatoriamente ao local de nascimento. Temos que tomar um grande cuidado. Mas é filho de brasileiro, nasceu lá em Paris. Naturalidade da criança parisiense? Infelizmente não. Nesse caso, a solução legislativa que nós adotamos é que a naturalidade, por interpretação conjunta de todo o arcabouço criado pela Lei 13.484, que se a criança nasceu fora do país, ela terá por naturalidade a residência da mãe. No Brasil, nascimento fora do país, residência da mãe no Brasil, numa hipótese também muito específica, se ela estiver a serviço do país. Então, cuidado, tem essa hipótese muito peculiar, ainda não foi explorada em prova, mas pode vir. Segunda hipótese que nós podemos ter aqui, local de nascimento fora do país, residência da mãe, serviço do país. Nesse caso, então, a residência dela será a naturalidade da criança, deslocando a residência, ou seja, deslocando a nacionalidade por ocasião da residência para o Brasil. E quando o local de nascimento for fora no caso aqui, o local de nascimento,
Aqui no caso, quando a residência da mãe, desculpe a confusãozinha, é difícil mesmo, quando a residência da mãe for fora do país. Mas a criança nasceu no Brasil. Neste caso, eu vou deslocar a residência da mãe fora do país. A mãe mora em Paris. Veio para o Brasil visitar a mãe dela. Nessa ocasião, a criança nasceu aqui. Ela vai no registrador civil e fala, não, mas eu moro em Paris. Eu quero que a naturalidade da minha criança, do meu filho, seja atribuída lá para Paris, para que ela seja um cidadão francês. Negativo em hipótese alguma. Neste caso, será obrigatoriamente, a naturalidade será igual ao local de nascimento. Aí fica aquela hipótese, poxa professor, mas e a pergunta seguinte? Se a mãe não está na residência, não está a serviço de seu país, mas o local de nascimento foi fora do Brasil, e ela está aí viajando, então simplesmente está de passagem para por Paris, ou a residência dela, no caso, a mãe reside, né, lá em Paris e esta criança venha a nascer lá fora do país e ela venha depois para o Brasil trazer essa criança e tente registrá-la aqui. O que vai acontecer com isso? Pessoal, nesse caso muito peculiar, a naturalidade da criança ela vai ser designada assim como a naturalidade Paris, no nosso exemplo. Porém, a atribuição de nacionalidade francesa para esta criança, em virtude do critério ius solis, local de nascimento fora do Brasil, que nós podemos, né, ter o critério tanto ius solis quanto ius sanguinis. Ius solis, aonde nasce, ele é nacional daquele país. Ius sanguinis, filho de nacionais daquele país, são nacionais daquele país, quando não estejam a serviço do seu país. Nessa hipótese, a naturalidade poderá ser colocada aqui, optando no Brasil, ela fala, não, essa criança nasceu em Paris e a naturalidade dela também é parisiense. Como que ficaria neste caso o registro? É uma incógnita ainda não resolvida pela doutrina registral. O que seria de zelo e bom grado neste caso peculiar? Se a criança nasceu, são duas opções que nós temos aqui, a situação 1 e a situação 2. Situação 1, se a criança nasceu fora do Brasil, a mãe não está a serviço do país, mas ela reside no Brasil, o mais correto, se ela reside no Brasil, mas estava de passagem lá, o mais correto é colocar que a naturalidade da criança é obrigatoriamente a residência. Naturalidade é igual à residência da mãe, obrigatoriamente. Tá? Então não é uma facultatividade da naturalidade ser aonde ela nasceu. Então pode colocar que ela é natural da cidade onde a mãe nasceu. Seria o mais recomendável. E a segunda hipótese, quando a mãe teve o parto em Paris e ela reside também em Paris, ou seja, reside no exterior. Nesse caso, o que o registrador deve fazer? Ele vai atribuir a nacionalidade da criança como nacionalidade francesa? A criança é brasileira, filho de pais brasileiros, está sendo registrado no Brasil, nasceu fora do país, porém ela veio para cá para ser registrada. Nós temos que tomar um pequeno cuidado quando nós interpretamos, neste caso, o artigo 50. Ele diz que será obrigatoriamente aqui dado, né, no Brasil, todo o nascimento que aqui ocorra, ou seja, todo o nascimento que ocorre no Brasil deve ser registrado aqui. Aqui nós temos uma peculiaridade, que a criança reside no exterior, ela foi, neste caso em concreto, a mãe reside no exterior, a criança nasceu no exterior e você precisa atribuir uma naturalidade para ela, ou seja, uma naturalidade para falar que ela. Aí, neste caso, em concreto, nós temos que tomar um pequeno cuidado e não confundir a nacionalidade com naturalidade. Aí caímos em mais um problema, de que a naturalidade nem sempre corresponde à nacionalidade. Temos alguns casos específicos, pais e mães a serviço do seu país, criança vem nascer no Brasil, ela pode ter nascido em solo brasileiro, adota-se a naturalidade em solo brasileiro, porém a nacionalidade dela será estrangeira. Nesse caso em específico, se houver documentos e testemunhas contundentes, você pode sim atribuir
a naturalidade igual fora do país. Porém, deixaram uma observação no ato de registro bem contundente de que o fato de ter atribuído a esta criança a naturalidade fora do Brasil não a torna uma criança estrangeira, porque depende da lei do local do nascimento para que isso venha a ser aperfeiçoado, porque a nacionalidade não é igual à naturalidade. Então nós temos um quadro bem peculiar. Nacionalidade, em regra, pelo 54, parágrafo 4º, são diferentes. Ou é o local do nascimento, né, da criança, ou a residência da mãe na ocasião do parto. Porém, nós temos algumas variáveis. Se a mãe reside no local do nascimento, naturalidade e local de nascimento são os mesmos. Local de nascimento fora do país e a mãe reside no Brasil, porque ela está fora do Brasil a serviço do país, você desloca então a mesma questão do local de nascimento fora do país. Ela não seria, no caso aqui, igual à residência da mãe, porque ela estava a serviço do país, você deslocaria a nacionalidade. Então, na verdade, aqui o sinalzinho que está diferente aqui seria a questão do diferente. Então, se ela está fora do país, a residência da mãe também está sendo fora do país neste momento, você cai neste probleminha que nós trouxemos aqui. Criança local de nascimento fora do país, porém residência da mãe no Brasil, opta por este problema aqui da nacionalidade da criança vindo para o Brasil. Terceira hipótese, no caso da mãe, reside fora do país, mas a criança nasceu no Brasil. Nacionalidade é igual ao local do nascimento, interpretação seca. E temos a pequena variante do critério, né, ius sanguinis solis, que é o reside no Brasil, mas nasceu fora do país. A naturalidade seria o mais prudente colocar a residência da própria mãe, que essa hipótese 1 se enquadraria a esta hipótese aqui, desde que não seja uma hipótese de que esteja a serviço do país, onde você vai considerar também a questão da residência da própria mãe, ou a hipótese 2 de quando a mãe reside no exterior e a criança nasce no exterior, aí nesse caso a naturalidade seria igual ao local de nascimento, fora do país, porque nós estaríamos diante da hipótese primeira. Entenderam qual foi, pessoal? Isso aqui é bom para vocês verem e reverem para isso. Essas duas questões nossas, elas são respondidas por essas duas, tá? Mas nós temos que ter pequeno cuidado com as variáveis de nascimento fora ou residência fora. Probabilidade desse problemão gigantesco cair para vocês dessa forma como eu trouxe é praticamente zero. Por quê? A doutrina não falou nada ainda, nem dispôs acerca disso. Isso aqui é uma pequena ilustração de um início de um esboço de um problema que pode vir ainda a originar alguns artigos e livros para depois nós definirmos qual que é a melhor posição a ser tratada, né, no caso de nascimentos fora do país, dentro do país, adoção de naturalidade ou não adoção de naturalidade, e também equalização da resolução 155 do CNJ, quando ela menciona a questão do registro de brasileiros realizados no exterior, que a criança ela vai optar pela nacionalidade brasileira ou não, que a naturalidade não vai ser obrigatoriamente nacionalidade. Então é o registrador que terá que realizar toda essa adequação de regras para que ele não prejudique e não gere, né, uma expectativa putativa de direitos oriundos de nacionalidade. Tá? Então, muito cuidado. A palavra de fundo que fica para vocês para uma eventual dissertação, que é o que pode cair na questão de vocês, longe dessa loucura toda que eu montei aqui no quadro para vocês só para explicar as variáveis, é a principal mensagem que vocês devem levar, que hoje a regra é de que local de nascimento não é igual à naturalidade. Pode ser tanto o local de nascimento ser considerado a naturalidade ou o local da residência da mãe na ocasião do parto, desde que ela não tenha nascido fora do Brasil. Aliás, desde que a residência da mãe não seja fora do país. Se a residência da mãe for fora do país, a criança que nasceu, naturalidade obrigatoriamente brasileira. Aliás, desculpe, naturalidade obrigatoriamente no local do nascimento. Porém, se a criança nasceu fora do país e a mãe reside fora do país, vai se tratar de um brasileiro, o prudente seria registrar lá e trasladar para o livro E do país. Porém, pode ser que não tenha acontecido o registro lá e essa criança tenha vindo para o Brasil sem a devida, né, sem a incidência ali da questão relativa à própria mãe. Prudência em relação a isso, se extrapolar os prazos da Lei 6.015 para a declaração de nascimento, cai lá no provimento 28. O oficial competente para o registro não é mais nem do local do nascimento nem o da residência da mãe, e sim o local de residência do interessado, que aí considera-se o local do próprio registrando.
Então são inúmeras variáveis que a gente podia ficar discutindo por horas aqui. Mas via de regra, guarda essa informação. A do parágrafo 4º do artigo 54. Em regra, local de nascimento não é mais igual à naturalidade. Agora pode ser sim a residência da mãe na ocasião do parto, desde que não seja uma residência em país estrangeiro, tá ok? Feito isso, nós encerramos aqui. Bons estudos e até!